Bom dia, meus queridos do 8º ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou fazendo esse primeiro videozinho para ajudar vocês na resolução das primeiras atividades lá do PET 2 da semana 1. Ontem nós começamos as aulas, né, de ciências, e aí com esse videozinho aqui vocês vão conseguir responder tranquilamente as suas atividades, tá bom? Da semana 1. Inclusive, o reino das plantas não é uma novidade para vocês, porque o ano passado a gente trabalhou muito sobre as plantas, vocês estão lembrados? Então, assim, quando a gente começa a falar sobre plantas, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, qual é a importância? Inclusive, antes de falar especificamente das plantas, eu quero falar dos seres fotossintetizantes. O próprio nome diz, se você olha aqui a palavra, fotossintetizantes. Foto vem de luz, sintetizantes vem de síntese, vem de produção. Então, é a produção de alimento na presença de luz. Aí, por que eu estou falando isso? Porque existe uma outra forma de produzir alimento, que são algumas bactérias específicas, e elas produzem o que a gente chama de quimiossíntese. Então, a quimiossíntese é um processo de produção de alimento, mas é diferente da fotossíntese. A fotossíntese é a produção na presença de luz. Então, esses seres aqui, eles são dependentes da luz, tá certo? Eucariontes por conta da célula, eu vou mostrar ali embaixo depois, mostrando para vocês, e eles são autotróficos porque eles conseguem sintetizar o seu alimento, né, sua matéria orgânica, a partir da matéria inorgânica. Mas qual é mesmo assim a grande importância desses seres fotossintetizantes para a vida no planeta? Primeiro, é a base da cadeia alimentar, porque eles é que fabricam, né, o alimento, a primeira fonte, principal fonte de alimento do planeta. Segundo, esses seres fotossintetizantes, eles mantêm estável, né, equilibrado a quantidade de gás oxigênio no ar atmosférico, que é importantíssimo para a maioria dos seres vivos. Eu falo maioria porque existem alguns seres vivos que não necessitam da presença do oxigênio, que são as bactérias anaeróbicas, por exemplo. Tá? Mas a maioria precisa. Então, através da fotossíntese é que nós temos essa estabilidade de oxigênio no ar atmosférico. Mas esses seres fotossintetizantes, como exemplo as plantas, eles também podem ser fonte de matéria-prima. Matéria-prima para medicamentos, matéria-prima para tecidos, matéria-prima para papel, tá certo? Então, existem várias utilidades desses vegetais. Muito bem, outra parte lá na atividade que precisa, para que vocês respondam direitinho, é o seguinte: as características da planta, o que tem na planta e que você encontra nelas e não encontra normalmente em outros. Aqui eu tenho um modelo de uma célula vegetal. Essa célula vegetal, ela tem uma característica muito própria dela. Existem alguns fungos também, mas animal, por exemplo, não tem. É a parede celular. Tá certo? A parede celular é uma característica presente em todos os vegetais. Os vacúolos também são características presentes em todos os vegetais. E ainda aqui os cloroplastos, nós chamamos de plastídeos, porque não existem só os cloroplastos, existem os leucoplastos, tá? Existem outras. Mas o principal é o cloroplasto, porque é essa organela, o organoide, que é responsável pela absorção da energia luminosa do Sol, que vai ser importantíssimo para o processo de fotossíntese, para a produção de alimento, tá? Porque as outras características, elas estão presentes em outras células, membrana plasmática tem em outras células, né? A célula animal, por exemplo, mas são características próprias das células vegetais, a parede celular, o cloroplasto e o vacúolo, tá certo? Gostaria de voltar aqui nessa imagem para vocês observarem o seguinte: as setinhas para fora da planta é o que a planta está produzindo, e o que está entrando, né, as setinhas entrando, é o que ela está absorvendo. Então, durante esse processo que existem várias substâncias no meio ambiente, por exemplo, o gás carbônico, que é uma substância inorgânica,
tá? A água, os sais minerais, também substâncias inorgânicas. Na presença da energia solar, porque sem energia não há trabalho, tá certo? Então, essas plantas, elas vão absorver tudo isso e, através da reação de reações químicas, diversas reações químicas, vão produzir a matéria orgânica. Ou seja, a matéria orgânica ela é formada a partir da matéria inorgânica. Além de produzir, aqui nós temos o nome glicose, porque é um principal nutriente presente nos alimentos. Além de produzir o alimento, ela também vai liberar o oxigênio para o ar atmosférico, correto? Vamos voltar aqui agora. As plantas, para serem estudadas, elas precisam de serem agrupadas para facilitar para os cientistas, para os estudiosos. Então, eles analisam analisam as características seguindo critérios. Nesse caso aqui das plantas, nós temos 3 características possíveis para classificar essas plantas. Uma é a presença ou não de vasos condutores de seiva. Se a gente comparar nós, animais, nós temos os vasos sanguíneos que conduzem o sangue para distribuir as substâncias, né? Nas plantas também existem vasos que conduzem as substâncias, que vão das raízes para as folhas ou das folhas para o resto da planta. Então, esses vasos condutores, eles servem como critério para classificar um grupo. Por quê? Porque esse grupo das plantas aqui chamado briófitas, o grupo das plantas são a partir daqui, tá certo? Essa daqui é um ancestral em comum durante a evolução. As briófitas, elas formam um grupo que não tem vasos condutores. Por esse motivo que elas são de porte pequeno, porque o transporte, né, a passagem desses nutrientes entre elas é de célula a célula. Então, é mais lentamente. Então, elas têm um porte menor. Elas também não têm raízes verdadeiras, caules verdadeiros, folhas, recebe até um nome diferente. Cauloide, filóide e rizoide. Rizoide de raiz, filóide de folha e cauloide de caule. Então, elas são as mais simples se comparadas com as outras. Então, essa aqui forma um grupo sozinha, porque elas são avasculares, ok? A partir das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas já apresentam vasos condutores de seiva. Então, tem esse pequeno grupo, depois este grande grupo das 3, que tem vasos condutores. Desses 3 grupos, esse aqui não tem uma característica que vai já estar presente lá nas outros 2, que é a semente. Ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folha. Aqui nós temos, por exemplo, a samambaia, que todo mundo conhece porque é uma planta ornamental, né? A samambaia ela é um exemplo de uma pteridófita. Ela não tem semente nenhuma. Dentro desse grupo, então aqui nesse grupo vasculares tem o que tem semente e o que não tem semente. Aliás, desculpa, o que não tem semente e o que tem semente. Dentre esses 2 grupos que têm sementes, nós temos as gimnospermas e as angiospermas. Por que elas vão também formar outros 2 grupos separados? Porque as gimnospermas, elas têm raiz, caule, folha, flor, semente, mas a semente dela não é protegida pelo fruto. Então, são plantas que não produzem frutos. Prestem bem atenção nisso, porque tem atividades nessa primeira semana que fala exatamente disso aí, tá bom? As gimnospermas, elas têm sementes, mas elas não são protegidas por frutos. Já as angiospermas, que é, na verdade, o maior número de plantas que nós temos no planeta, todas elas apresentam a produção de fruto e o fruto protege então a semente. Então, nesse caso aqui das gimnospermas, as sementes são chamadas de sementes nuas, tá? Sementes nuas, permas, vem de semente, gimno de nuas, né? Sementes nuas. Por que são chamadas assim? Porque elas não são protegidas pelo fruto, tá certo? Repetindo, para facilitar o estudo, é importante que as plantas sejam classificadas. Classificar significa agrupar. E é lógico que para isso precisa seguir alguns critérios. Então, dentre esses 4 grupos aqui, nós temos, primeiro, esse grupo sozinho, briófitas, porque eles são
vasculares e esse grande grupo com plantas vasculares. Nesse grande grupo, a gente separa aquele grupo que não produz nem semente nem fruto, tá? Então, elas formam um grupo também sozinha. Ela não pode ficar junto com essa porque ela é vascular, tá certo? Mas ela não pode ficar junto com essa porque ela não tem semente. E depois esse outro grupo aqui, eles se separam porque esse aqui tem semente sem ter fruto protegido e esse grupo tem semente com frutos protegidos. Uma característica também que eu acabei me esquecendo de falar com vocês sobre as plantas é que na reprodução delas, elas têm o que a gente chama de ciclo de alternância de geração. Tem um ciclo de reprodução sexuada e de reprodução assexuada. Uma que a gente chama de gametofítica, tá bem? E a outra esporófica. Então, ela vai produzir num ciclo esporos, no outro ciclo, gametas. Então, isso a gente chama de alternância de geração. É uma característica também das plantas. Existem alguns animais, mas não é regra geral, tá? Nas plantas, sim. Bom, eu quero mostrar aqui agora para vocês o que eu disse com relação às gimnospermas, né? Onde os exemplos mais comuns são os pinheiros, tá? Que a gente também chama de araucárias. Isso aqui é uma pinha e aqui são os pinhões. Essa pinha aqui não tem nada a ver com aquela outra planta que a gente conhece, não, que é uma angiosperma, tá bom? Isso aqui é a estrutura onde ficam agrupadas as sementes que nós chamamos de pinhões, tá certo? Esses pinhões, eles são inclusive comestíveis, né? E eles são sementes, mas essa pinha não é um fruto, tá certo? Essa pinha não é um fruto, é apenas a estrutura onde estão agrupadas as sementes deste pinheiro, desta araucária, correto? Então, cada pinhãozinho desse é uma semente. Bom, com essa pequena explicação, vocês conseguem responder tranquilamente as suas atividades, tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima aula.